Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, chegando para gravar um vídeo diferente, tá? Lógico, aqui é um canal de Vasco. Eu sei que tem vascaíno que fica puto, porque às vezes a gente fica trazendo notícias do rival. E tem flamenguista que fica puto, porque aqui a gente traz o que está acontecendo com relação ao Bruno Henrique, a Libra, a arrogância soberba do presidente do Flamengo, o negócio da Leila com um avião que foi emprestado para o Vasco. Acho que tá tudo intercalado, né? Se eu trago um assunto aqui é porque lá eles estão falando do Vasco também. É porque aí vê os flamenguistas, esse canal aqui surfa muito na onda do Flamengo. Ué, o flamenguista vive surfando na onda do Vasco da Gama. Acho que isso é natural. O presidente do Flamengo agora, recentemente, eu acho que foi ontem, em uma entrevista, numa live, voltou a citar recuperação judicial, times de recuperação judicial, que isso não é justo, o time que ter uma nova chance depois de dirigentes ter feito muitas coisas erradas no passado. Ah, meu amigo, se eu for contar a história, as histórias erradas do Flamengo no passado e no presente, o Flamengo já teria fechado as portas, tá? O Flamengo já teria feito. Então acho que a discussão aqui, que eu vou trazer com relação ao Bruno Henrique, que é o que tá rolando na internet, eu vou tentar trazer ela de uma maneira mais isenta, para não se tornar apenas uma discussão clubística. Tipo, é um vascaíno, é um palmeirense, é um rival que está querendo que o Flamengo seja punido, ou que perca o título, que o time seja prejudicado, né, para que possa perder o título. Acho que eu vou saltar desse debate, né, para trazer uma colunista que eu acho que tem a opinião mais sensata de tudo que eu vi, quebrando narrativas de jornalistas, né, inclusive dessas pessoas que votaram no Tribunal de Justiça Desportivo hoje em favor do Bruno Henrique ou da absolvição do Bruno Henrique. Ah, mas não foi absolvido, ele vai ter que pagar uma multa de 100 mil reais. Isso é piada, né? Isso é piada. Eu chego lá. Eu só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tá? Aproveitar que a gente tá parado, não tem futebol, o assunto da vez é esse. E vamos lá, vamos pro assunto da vez, que tem a ver com futebol no Brasil, tem a ver com a pouca vergonha, né, de um país que ele é movido à corrupção, a jeitinho, à influência, tudo que a gente fala aqui não cansa de falar. Isso vale para a política, isso vale para o futebol, isso vale para o nosso dia a dia, né? Eu acho que assim, não dá para eu ir para a rua, cobrar políticos honestos, cobrar ação contra o crime, cobrar ação contra a corrupção, e aí na hora que acontece uma coisa errada no futebol, eu vim aqui comemorar, como eu tô vendo um monte de flamenguista comemorando com a cara mais lisa do mundo. Mas, bom, como eu falei, não quero vir trazer aqui assunto pautado só na questão clubística, tá? Isso, para os flamenguistas que falam assim, mas quando o Edmundo bateu embriagado e matou pessoa, cara, você não sabe da minha opinião? Você não sabe se eu achei que o Edmundo estava certo, que ele devia ser solto? Eu nunca defendi coisa errada. Nunca defendi coisa errada. Tá? E se eu tivesse canal na época, com certeza eu não ia estar aqui passando pano para o Edmundo. Não mesmo. Quem me conhece sabe que o Edmundo me odeia, porque eu critico ele por várias coisas que eu acho que ele faz errada, principalmente se envolver com a política do Vasco, né? O grupo dele, tudo que fez, o processo eleitoral no Vasco, enfim. Mas isso não é uma discussão que não cabe nesse momento. Acho que a gente tem que falar sobre esse assunto que eu acho que é muito pertinente, porque ele vai marcar daqui para frente, ou ele vai abrir um precedente para novos casos, porque a narrativa que eu ouvi de jornalistas, a narrativa que eu ouvi de flamenguistas, né, é de que, olha, e até, vamos lá, mais uma vez, vou tirar essa questão da briga clubística. Quando saiu a condenação do Bruno Henrique dos 12 jogos, eu fui acho que foi um dos únicos que chegou aqui e falou, não dá para comparar o que o Bruno Henrique fez com o que os outros caras que foram condenados fizeram. Não dá para comparar. Porque os outros caras, o caso do Catatal, o caso do Manga, né, do Curitiba, o caso do jogador, o zagueiro lá do Juventude, né, esses caras, eles trataram com uma quadrilha, eles trataram com criminosos, eles manipularam uma partida de futebol para receber uma grana. Então, assim, eles foram agente direto dessa parada.
Então não dá pra gente botar o Bruno Henrique na mesma situação. Agora, isso não quer dizer que não dá pra gente botar o Bruno Henrique como uma pessoa errada, como alguém que fez uma coisa que merece sim uma punição severa. Porque, veja bem, o Flamengo argumenta que o Bruno Henrique tomou cartão a mando do Flamengo e que esse cartão não prejudica o Flamengo e nem prejudica o adversário. E que o Bruno Henrique não se beneficiou, porque ele não tratou com o bandido. Só que o Bruno Henrique sabia qual era a finalidade da informação privilegiada que ele estava dando pro irmão dele. Ele liga pro irmão dele, o irmão dele depois fala, olha, aquela dica que você me deu do cartão, eu apostei 3 mil reais, estou esperando a casa me liberar 10 mil, tem como você me prestar 10 para eu pagar umas contas aqui, quando a casa liberar eu te dou? Nisso a Polícia Federal já estava na parada grampeando tudo. Então, tá claro, tá na justiça comum, inclusive, Ministério Público investigando fraude em casa de aposta, sim, com participação do Bruno Henrique como informante e familiares dele tentando fraudar casas de aposta. Isso aí é fato, tá? Não é o que os outros fizeram, mas ele participou. Ele tem que ser punido exemplarmente para que isso não ocorra mais uma vez, né? Aí, o argumento que jornalistas usam é o de que não existe dentro do Código do Tribunal de Justiça Desportivo, ou Código Penal da Justiça Desportiva, não existe nada que enquadre o que o Bruno Henrique fez, porque ele não prejudica o Flamengo, porque ele não manipulou o resultado. Então, essa é a narrativa que está sendo dita na mídia, que está sendo dita por flamenguistas. E repito, se fosse no Vasco, não tem como você falar assim, porque não é o Vasco. Se fosse no Vasco, eu certamente estaria aqui falando a mesma coisa. Tá errado, tem que pagar, tem que ser punido, tá? Independente se o Vasco vai ser prejudicado, mas o jogador cabaço que fez uma coisa dessa, que recebe milhões, ele tem que ser punido. Bastava ele emprestar um dinheiro pro irmão dele. Um cara que ainda é miserável ainda. Porque o cara que recebe milhões, não poder arrumar 10 mil reais pro irmão dele, pagar contas, ou que tiver num aperto, é porque é uma pessoa, além de tudo, ainda é miserável, né? Então assim, você não pode me julgar dizendo que eu talvez não defenderia, ou que eu defenderia um caso desse se estivesse no Vasco. Primeiro, você não pode fazer isso porque não aconteceu, né? Agora, o que a gente pode conversar, você como flamenguista, eu como vascaíno, né? Acabei de falar, não é um crime igual, mas é um delito. Tá? Essa colunista que eu vou trazer aqui agora, eu vou deixar o nome dela aí, Alice Klein, acho que é Alice Klein o nome dela. Ela, para mim, foi perfeita nas colocações dela, né? Porque ela vai tratar desse assunto da seguinte maneira. Primeiro, quando ocorre alguma coisa, algo grave, que não está previsto dentro do Código Penal do Tribunal de Justiça Desportivo, das leis esportivas, tem uma prerrogativa ou tem uma indicação para que seja usado o código ou outro código penal da FIFA que vê esse caso do Bruno Henrique como antiético e cabe punição, ou até mesmo o código ou as leis do país, que não sejam as leis desportivas, as leis comuns, tá? Então, esse papo de que o artigo não alcançava porque ele não fraudou, ele não se beneficiou do dinheiro, isso é mentira, tá? Existe dentro do Código Desportivo uma indicação para que usem outros códigos que aí sim alcance uma punição para o Bruno Henrique. Não quiseram fazer. Apenas não quiseram fazer. Então eu vou deixar ela falando que isso abre um precedente. Essa multa de 100 mil reais ela é irrisória, porque o cara que recebe milhões, o recado que o Tribunal de Justiça Desportivo está dando façam, entendeu? Para que as pessoas cometam, porque o que pode inibir a ação de quadrilha que tentam convencer jogadores a fraudar, a manipular, o que pode talvez fazer com que os jogadores tenham medo disso, é uma punição com perda de jogos. O cara fica proibido de trabalhar. Então isso é ruim para ele, é ruim para o clube, e isso inibe essa ação de marginais. Ela fala, esse tipo de punição, ou não punição, a impunição do Tribunal de Justiça Desportivo hoje, com relação ao que aconteceu com o Bruno Gomes, o Bruno Henrique, abre um precedente para que quadrilhas consigam
selecionar mais jogadores com o argumento de, olha, você viu o que aconteceu com o Bruno Henrique? Não dá nada, porque se acontecer de você tomar uma multa, a gente reembolsa. Agora, você não vai perder jogo, você não vai perder sua carreira. Então eu vou deixar aí que eu acho que é um dos depoimentos mais serenos, mais coerentes que eu vi a respeito desse assunto, fora aí os jornalistas clubistas, os jornalistas que vestem camisa, e tô falando dos dois lados, tá? O jornalista que detona porque, ou o influencer que detona porque quer que o Flamengo se ferre no jogo contra o Palmeiras, ou na final da Libertadores, ou no restante do Campeonato Brasileiro, né, que era o meu caso também, que eu quero que o Flamengo se ferre, e também dos outros, dos flamenguistas que defendem porque querem que o Bruno Henrique jogue. Só isso, independe se ele fez alguma coisa errada, eles querem o Bruno Henrique dentro de campo. Não adianta, como eu vou repetir, não adianta você ir pra rua, ficar falando de honestidade, cobrando político honesto, quando você vai falar do seu time, você fica defendendo coisa errada. É muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Então vou deixar o depoimento dessa colunista, que eu acho que para mim é o depoimento mais perfeito, quebrando narrativas a respeito do que aconteceu no tribunal hoje. Tá? Tinha sim como punir o Bruno Henrique, né? Só que não quiseram punir o Bruno Henrique. Curte, se inscreve no canal. Desejar para você uma noite abençoada. Fique com Deus. Saudações vascaínas. Eu acho que o STJD escreveu hoje uma das páginas mais vergonhosas da sua história. O STJD abriu mão de punir exemplarmente um jogador envolvido com manipulação do jogo. E aí é importante a gente lembrar que manipulação do jogo é diferente de manipulação de resultado. Não é porque não interferiu diretamente no resultado que não houve manipulação. E o que o Bruno Henrique fez, combinar um cartão amarelo, dizer que ia tomar um cartão e tomar para favorecer pessoas ligadas a apostas, é considerado em todos os códigos esportivos do mundo dentro daquilo que se chama match fixing. E o código do STJD, embora seja muito atrasado, retrógrado, ele prevê que em casos que não estejam especificamente previstos ali, possa ser usado um outro código desportivo que se aplique ou a própria legislação do país. E existe, dentro da legislação do país, existe no código da FIFA previsão para punição de match fixing. Tanto que o Bruno Henrique já tinha sido punido com 12 jogos de suspensão inicialmente, e tanto que alguns dos desembargadores votaram hoje para que a punição, a suspensão por alguns jogos, fosse mantida. Né? Um deles pediu, inclusive, que ela fosse maior, né? Pediu uma suspensão de 270 dias, mas a maioria acabou ficando só com a multa, que é um meio do caminho muito esquisito. Porque assim, se ele não fez nada de errado, se o cartão não tem problema nenhum, que é o que alega o Flamengo, porque o time não foi prejudicado, então ele não deveria ser punido, teoricamente. Se tem um problema e ele infringiu a regra e esse cartão foi combinado, outras pessoas se favoreceram por algo que ele fez no jogo, estava pré-combinado, houve uma informação privilegiada, a multa é uma punição irrisória. O Bruno Henrique recebe um salário milionário. 100 mil reais para o Bruno Henrique ou para o Flamengo não são absolutamente nada. E eu temo que seja um precedente muito perigoso para as máfias de apostas conseguirem recrutar cada vez mais jogadores dentro do futebol, dizendo isso. Olha, o Bruno Henrique saiu só com uma multa de 100 mil reais. Uma multa de 100 mil reais a gente reembolsa, não tem problema nenhum. Ninguém vai deixar de fazer isso. O que é duro para um jogador é ficar sem atuar. Seria o Flamengo perder o Bruno Henrique na reta final do campeonato para a final da Libertadores. O que aconteceu hoje foi uma aprovação do sistema de justiça desportivo da manipulação do jogo, tratando um caso como esse com mais leveza do que trata um cartão vermelho, uma falta cometida durante o jogo. É um caso muito grave, Diego, e eu temo que esteja realmente abrindo um precedente muito perigoso.